Mas eu não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento especial e abrir o programa de hoje com essa lenda que está aqui do meu lado, Luiz Antônio Piva. O Piva trabalhou na Rádio Brasil. Ele tem um programa na Rádio Brasil, quase 60 anos de programa ininterrupto, já ele fala sobre isso. Mas foi uma das pessoas que me deu a chance, né? Sabe aquela primeira chance, aquela chance que você não tem? O Valdenei Amorim falou, estou com um menino aí, o Piva falou, traz aqui, vamos ver se ele conhece de alguma coisa. Parece que até hoje estamos aí, né? Até hoje tá tudo certinho. Piva, você não imagina a alegria que eu tenho de receber você aqui, nessa que sempre foi a sua casa e onde você começou, segundo eu sempre soube. Bom dia. A honra é minha, quero já de imediato Leandro e Danilo, porque eu sou ruim de nome. Se ele me der o CPF, eu marco, daqui 20 anos eu vou falar o CPF dele. Você que está me dando pela sua generosidade de voltar a 56 anos atrás. Porque as pessoas que me convidam, os companheiros de rádio e televisão de Campinas que me convidam, só se referem ao Piva, ator da Tupi, ator da TV Bandeirantes. Mas, na verdade, eu comecei na PRC9, em janeiro de 1969. PRC9, entenda, a Rádio Bandeirantes. Nos anos 70, ela virou Rádio Educadora de Campinas, entenda, a Rádio Bandeirantes. Depois, o Johnny definiu que seria tudo Bandeirantes. Então eu comecei em 69 batendo na porta de uma sala, abriu a sala, estava Pereira Neto, Luciano do Vale e Oliveira Andrade. E eu, um pivete de 16 anos, falando, eu quero ser locutor de rádio. É mesmo, filho. Me jogaram no estúdio do Antônio de Almeida, que gravava os comerciais para as 3 emissoras de Campinas, só tinham 3, Educadora Brasil e Cultura, e eu virei locutor comercial. Ficava o Edson Souza fazendo o programa e eu locutor comercial do lado. Eu fazia os pares, os comerciais pares, e os ímpares era o técnico. Não tinha computação, não tinha nada disso que tem hoje. Essa tecnologia não está enfiado o Leandro lá atrás. Não tinha nada disso. Então, nesse período de 69 a 74, eu fui fazer jornalismo e fui fazer aquilo que me agradou mais, que era a teledramaturgia. Campinas foi um privilegiado, só tive sorte. Tinha a maior escola de arte dramática do Brasil, de Odete Mota Raia, simplesmente mãe de Cláudia Raia. Eu me matriculei em 69, e me formei em 74. Claudinha tinha 7, 8 anos de idade, a grande Cláudia Raia. E transmiti futebol. Eu fui repórter de campo. Na época eu falava repórter volante. Trabalhou derby, não? Trabalhou vários derbys, com Pereira Neto transmitindo. O Luciano do Vale já estava na TV Paulista. Ele foi em 65 para a TV Paulista, que se transformou em Globo. Mas ele vinha em jogos especiais, tipo derby, ou a Ponte com o Corinthians, ou o Guarani com o Palmeiras. Então, nesse período, era Pereira narrando, Zé Sidney, e os comentários de Bob Sérgio, e os repórteres volantes, que a gente falava, com aquela mala de 50 quilos puxando fio, era eu, Oliveira Andrade e Jairson Barbosa. Quando eu me formei ator, quando eu estiver falando demais, você corta. Quando chegou em 74, que eu falo que nem um papagaio, você está rindo, né, Leandro? Que nem um papagaio, vive disso, né? Quando chegou em 74, que eu peguei o diploma de ator na mão, eu fui para a TV Tupi. Cheguei lá, eu conheci um amigo em comum. Eu e você fomos muito amigos deles, Fausto Rocha. E apresentava o telejornal da Tupi com Ferreira Martins, que eu considero uma das vozes mais lindas do Brasil. Tá gravando ainda. Eu queria fazer o jornal. Então ele me deixou um mês apresentando como folguista o telejornal Tupi. Aí o Zar me deu um pito. Escuta, moleque, você se formou na Odete Mota Raia, porque ele foi meu professor de teatro na Odete. Walter Foster era diretor administrativo da TV Tupi. Só lenda, né? Só lá no Alto do Sumaré, Arnaldo com a Bovero. O Walter Foster era um prédio vertical, era diretor administrativo, e o Zara, diretor artístico. Quando eu falei que eu queria fazer telejornal, ele falou, mas então por que você veio fazer aqui? Por que você veio pedir para mim aqui? Te trouxe da Odete Mota Raia para você ser ator. Eu fiz um mês e ele falou assim, defina. Então ele me colocou numa pontinha com a mulher dele, que chamava Vivinha, para ele. Para mim, Eva Vilma. Uma estrela maior da televisão brasileira. Eu fiz uma pontinha na barba azul e falou assim, é isso daí. Tá Tony Ramos e Denis Carvalho fazendo Ídolo de Pano há 15 dias. Quer? Quero. Vai ser um delegado, você vai atravessar a novela. Porque Ídolo de Pano era drama e trama. Entre Jean, vivido por Denis Carvalho, e Luciano por Tony Ramos. Briga de herança. Então esse delegado ia entrar e atravessar a novela. Para você ter uma ideia, eu fui até maio de 75. O último capítulo eu estava casando, tá em lua de mel. O último capítulo de Ídolo de Pano. Aí eu fui embora, eu fiz 9 novelas na Tupi, das mais que me chamou a atenção, que foram papéis que eu considero muito grandes. Ele devia ser paquerador pra caramba. Não, eu fazia só delegado, corrupto, sem vergonha, ladrão. Eu era, porque a Tupi, ela classificava o vilão
que era Denis Carvalho, o Piva, um delegado corrupto, e o Tony Ramos sempre o galã, o bonzinho. Então foi assim, uma atrás da outra. E o que me chamou mais a atenção são as novelas que eu fiz. Um dia perguntaram num companheiro nosso, eu estava falando pro Leandro, né? Eu estava numa outra emissora, ele perguntou, você foi um bom ator? Eu falei assim, olha, eu não sei se eu fui um bom ator, eu tinha que ser ator, porque depois de fazer Ídolo de Pano, o bom Ídolo de Pano com Tony Ramos, Denis Carvalho, Laura Cardoso, Rodolfo Maia. Eu fui pro Bom Baiano com Nair Belo. Eu fui para fazer Salário Mínimo com Nissete Bruno, Ednei Giovenazzi, Ari Soutos. Eu trabalhei com fera, Sonés. Eu tinha que aprender alguma coisa. Dirigido por Henrique Martins e Zara. Mas quando eu cheguei em Um Sol Maior, eu entrei no estúdio, como estamos aqui, ar-condicionado gostoso. Olha, Leandro, hein? 50 mil por mês para ficar olhando para a cara do Edson. É o seguinte, eu entrei no estúdio, estava Laura Cardoso, Rodolfo Maia, Marco Nanini e Sandra Barsotti. O Zara me chamou de lá e falou, você me dá o texto, hein? Me faça passar vergonha. Então foi uma rápida escalada da TV Tupi, porque ao contrário de rádio, que eu tive que bater na porta e querer ser locutor de rádio, novela eu fui bem apadrinhado, porque o diretor administrativo e artístico, Foster e Zara, já me conheciam como teatro. Eu fiz a TVS Rio do Silvio Santos, ele não tinha SBT. Em 78 ele fez Solar Paraíso. Eu trabalhei com a Ana Aparecida Baxter, que fez Redenção. Em 78 eu gravava Salário Mínimo na Vila Guilherme e gravei TVS Rio Solar Paraíso com o Silvio. O Silvio transformou em Sistema Brasileiro de Televisão com as torres da falida Tupi, em 1980. Fui para Globo, fiz carga pesada de plantão de polícia e saí correndo. Eu sou de São Paulo, não adianta. Eu gosto de São Paulo. Em 82 fui para a Band. A maior novela minha, então, a minha emoção aqui, esse papagaio está falando, é dupla. Porque o primeiro microfone que me deram a chance, falou de chance, a primeira chance foi PRC9, Bandeirantes, Educadora, Bandeirantes. E a maior novela aí a 10ª, né? Com a Bandeirantes é a 10ª. Foi campeão. Foi campeão. Então, espera só um pouquinho, Piva. Deixa eu passar um telefone aqui para as pessoas que quiserem participar, fazer pergunta para você. 971021493, 971021493. Estamos ouvindo aqui Luiz Antônio Piva, jornalista, radialista, ator de novela, delegado. Agora fale do campeão, Piva. O campeão é muito especial para mim, apesar que na Tupi eu fiz Um Sol Maior. Eu acho que foi as duas maiores novelas que eu fiz. 3, Ídolo de Pano por causa do Tony, né? O Tony foi um grande companheiro, grande professor, né? Um Sol Maior por causa do Rodolfo Maia, Laura Cardoso, né? Joana Fon. Salário Mínimo, né? Eu amo Nissete Bruno, amava Nissete Bruno, porque eu fiz Papai Coração com toda a família Goulart. Paulo, Nissete, as duas filhas, né? Bete, Bárbaro, Kiko, que era o mais novinho. Papai Coração em 76. Depois Um Sol Maior com essas lendas, que você fala em lenda, Rodolfo Maia, Laura Cardoso, Marco Nanini. Marco Nanini não tem talento, tem mediunidade, né? Verdade. Quando eu cheguei na Band, eu estava muito bem preparado para enfrentar Rubens de Falco. E o que fez o Johnny Saad? Eu fui amigo um dia particular de Johnny, mas na época ele era só filho do seu João. Na época da Educadora, que eu estava na Tupi como novela e apresentando a Grande Parada na Educadora, eu peguei muita amizade com o Johnny. Era uma pessoa fantástica, que me chamava de Piva de igual para igual. E tínhamos um companheiro técnico, tomava conta da técnica da Educadora, chamava Antônio Mendes Sansana. Era ele que punha a rádio no ar. E um dia ele veio, a rádio estava horrível. Conheci de nome. Sansana. E a rádio estava horrível, a Educadora estava com um som péssimo no ar. Passou. Ele falava para mim, você vai fazer novela na Band ainda, você vai largar dessa Tupi e vai para a Band. Mas ele não fazia novela, ele começou a investir em 80. Quando eu estava em 83 com Rubens de Falco, ele contratou Sandra Breia, contratou Roberto Talma, ele trouxe a Globo para Bandeirantes, para fazer Sabor de Mel. Só que eu comecei sendo dirigido no Campeão por Henrique Martins, por Zara, minha turma da Tupi. Henrique Martins, aquele do Sheik de Agadir. Nossa, senhor, alemão. Eu também conheço um pouco de mesmo, novela, eu viu, sei Piva? disso. E a gente eu chamei ele de alemão 10 anos na Tupi, não sabia por quê. Ele era alemão, nasceu em Berlim, por isso que a turma chamava ele de alemão. E eu já estava sendo dirigido pelo Henrique Martins, chegou essa turma da Globo e o Talma era diferente. Não era nem melhor, nem pior que Zara e Henrique Martins. Ele não era, assim, humano como Henrique Martins e Zara. Sabe aquele diretor técnico, monstro de ator, mas global, que sabe, ele manda e o resto não sabe nada. Ele olhou para mim, nem sabe quem sou eu. Pegou o texto, eu era o Moreira, e o Rubens de Falco era o Jorge. Então, o Rubão era amigo dele de escravizar, era Rubão, querido e tal. Você, garoto, Moreira, né? Então, câmara 2 para você, câmara 3 para você, corta aqui, dá 3 passos, marca aqui, não sei o quê. Viu, Moreira? Um dia, nunca mais vi Johnny.
Isso tem 42 anos. O Johnny entra no estúdio da Bandeirantes e fala, Pivinha, fala pra aquela porcaria do Sansana que se eu voltar em Campinas e a educadora tiver com aquele som, ele vai pra rua. Brincadeira dele, Sansana era uma lenda. Né? O Talma abriu um olho desse tamanho pro dono da emissora. Não era bem o dono, ele era filho do seu João. Filho do dono. Filho do dono. Olhou bem pra mim, como é que é? Aí o Rubem falou, ele é amigo do homem, o nome dele é Piva. Ah, muda tudo, Mudou né, Edson? tudo. Você conhece o nosso meio? Eu conheço. Piva, por favor, olha o texto aqui, por favor. Ô, Leandro, aumenta o som, dá eco pro Piva. Câmara 1 pra você, tá bom pra você? Então, mudou tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você com relação ao rádio, Piva. Eu sei que você tem um coração muito grande, você é muito generoso e muitas pessoas passaram pelo programa A Grande Parada, que está no ar até hoje. Há quantos anos mesmo? É o seguinte, eu entrei em janeiro de 69 como locutor comercial. Com a morte do Lombardi Netinho em junho do mesmo ano, eu comecei a gravar, a apresentar de domingo pela manhã 50 mais da semana da Educadora Bandeirantes, que eu coloquei o nome A Grande Parada. Então a Grande Parada fez em 7 de setembro 55 anos. De rádio 56, que eu entrei em janeiro. Eu quero saber das pessoas, se você lembra aí o nome, pelo menos uns 4, 5 que começaram na Grande Parada. Mãe do céu. Edson Souza. Tem aquela da Globo, a correspondente da Itália. Ilse. A Ilse é Scamparini. como Edson Souza. Ela entrou no corredor com uma fitinha, ela se formou na PUC tipo 82, eu já estava na Brasil. Ela entrou com uma fitinha, mas igualzinho o Edson Souza, que o Valdenir falou, olha, o menino tá aí, Copa Rayovac, tá na ponta do texto, ele dá o texto, tal. Ela entrou, tinha gravado, acho, hein? Se eu mentir, eu peço perdão, é questão de memória. Acho que já tô com Alzheimer. Eu acho que ela gravou o Chico Amaral, ele entrou com aquela prepotência dela, que vem do berço, né? E ela tinha gravado o Chico, por exemplo, uns 7 minutos. Mas não pediu, por favor, bom dia, nem ter logo, ficou parada no corredor. O Valdenir falou, faz. Pus, mas ela era muito competente. Só para dizer 2 de início, o Edson, que me surpreendeu pela humildade que ele tinha nos corredores da Brasil. Você entrou de primeira, não precisou corrigir nada. E os Scamparini, mas vieram tantos, mas tantos, que eu não saberia. Se eu citar um nome, eu vou fazer uma injustiça com alguém. Eu ficaria com o Edson e com a Ilse. A Ilse depois eu fui encontrá-la em Roma, em Piazza della Venezia, mas depois de tantos e tantos anos. Ora Bandeirantes. Ora Bandeirantes. Quinto sinal. Marcando 10 e 15. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, então. O que é que mudou, Piva? Porque antigamente, para trabalhar em rádio, não era qualquer um, não, que trabalhava em rádio. Eu não estou dizendo que hoje é qualquer um, não é isso. Entendam o que eu estou dizendo. Eu posso falar para você por que eu entrei na Bandeirantes. Mas eu quero... Esse negócio de A Grande Parada, esse negócio de impostar a voz, acabou, Piva. Não tem mais isso. Acabou. O meu teste para entrar na PRC9, entenda, Bandeirantes, foi padrão de voz. Porque quando eu falei pro Luciano, pro Pereira e pro Oliveira que eu queria ser locutor de rádio, locutor comercial de rádio, era uma paixão. Eu dava autógrafo dentro da PRC9, Avenida Francisco Glicério, 957, nono andar. Eu era o locutor comercial da PRC9. Aquele prédio de vidro escuro, tá não lá é? até hoje, nono Já e foi décimo poupa-tempo andar. ali? Já foi poupa-tempo embaixo. Então eu entrei escalando o Guarani, Joãozinho, Nelsinho, Babá e Carlinhos, e o primeiro comercial, Recachutagem Garbellini, que quando o Luciano do Vale ouviu, voz Bandeirantes ele fez. Não sei porque ele usou essa expressão. Voz, você menino, tem voz padrão Bandeirantes. Então eu sou da época, isso não quer dizer que sou mais ou menos, vou ao encontro do que você está falando. As exigências, né? Eu fui tirado do ar depois de 1 ano de rádio porque eu cometi um erro gramatical, uma concordância gramatical. Eu fui tirado do ar por Júlio Atlas e Carlos Guedes de Oliveira, que eram os diretores artísticos da Rádio Educadora de Campinas, uma transmissão ao vivo de um restaurante entregando um troféu de rádio. Então a exigência era outra, exigia esse padrão de voz que eles rotularam para mim, foi Luciano e o Pereira Neto. Você conheceu o Pereira? Conheci. Pereira Neto rotulou como o menino de voz bonita, o locutor padrão. Então eu ia para divulgação na Regente Feijó, do Antônio de Almeida, que era o diretor técnico da Educadora, vamos pôr já Educadora, esqueci a PRC9, para gravar os comerciais da Boris, da Riachuelo, para gravar todos os comerciais de lojas que nem existem mais, Sirius, para gravar os comerciais que rodavam nas 3 emissoras,
na Rádio Educadora, na Brasil e na Rádio Cultura de Campinas. Agora, eu quero saber por que um programa fica 55 anos no ar. O que é que tem esse programa? Não sou eu que faço, eu sou um elo de ligação, você foi repórter desse programa. Hoje nem tanto, mas quem faz o meu programa não é o Piva. O Piva é só o elo de comunicação entre médicos, advogados, prefeitos, governadores, senadores e até presidente da República. João Batista de Oliveira Figueiredo, quando eu apresentei as Olimpíadas do Exército em 82, eu fiquei muito próximo do Figueiredo. Então, eram essas autoridades, e são até hoje, prefeitos, deputados, vereadores, médicos. Eu tenho médico internacional, eu tenho juristas, advogados. Você participou do programa, você sabe que eu não estou mentindo. Então, o programa tem esse tempo porque eu tenho essas pessoas que constroem o programa. Então, ele é renovado diariamente, semanalmente, porque agora é semanal, pelas entrevistas que eu faço. Além de tudo, eu tive impetulâncias, né, de ter correspondente. Você sabe que eu tenho de Londres, eu tive de Roma, de Nova York. Eu era impetulante. Eu fiz uma transmissão com o Valdenê de Carnaval nos anos 80. Hoje, o Danilo, eles aqui pegam o computador, liga com Nova York. Bate no telefone e liga com Nova York. Você imagine eu, em 80, transmitindo da Glicério com 4 repórteres, Alair Bellini, que é uma voz maravilhosa da Bandeirantes, 8 clubes automaticamente, simultaneamente, Hípica, Tênis, Concórdia e tal, e Nova York, Hélio Ribeiro, do Waldorf Astoria. Correspondentes em todos os estados brasileiros, de Porto Alegre a Manaus. Isso hoje, sozinho com esses meninos que você está aqui, com o Leandro, com o Danilo, você tira de letra. Verdade. Agora, você imagine há 50, 55 anos atrás, você fazer direto uma transmissão dessa com correspondentes nacionais e o Hélio Ribeiro, que eu peguei muita amizade por causa da Band, né? Se você tivesse que começar de novo, 55, 56 anos lá atrás, o que é que você faria de diferente? Essa pergunta nunca ninguém fez. Eu não sei se continuaria em novela. Quando eu fiz a última, em 83, em Campeão, eu deveria ter voltado para o jornalismo, para apresentar o telejornal, que sempre foi meu sonho. Eu fiz isso quase 2 meses com o Fausto, né? Mas aí eu fiquei envaidecido. Quando eu vi Tony Ramos, Denis Carvalho, você às vezes se ilude com a coisa. Não que eu não gostasse, eu era formado em teatro. Na época exigia uma matrícula especial para fazer teatro. A Tupi só aceitava quem era ator profissional de teatro. Inclusive, antes de ir de pano, eu fiz essa adaptação com a Vivinha, porque uma coisa é fazer teatro, outra coisa é fazer televisão, o corte é diferente, a direção é diferente e tudo mais. Eu não teria abandonado a televisão, eu tentaria, né? Quem sou eu para falar que ia fazer? Eu tentar fazer apresentação de telejornalismo. Essa frustração eu tenho, porque depois, em 83, quando eu terminei... Por que não fiz? Porque quando terminou em 83, eu fui contratado por uma empresa particular, comecei em Campinas, acho que posso falar Texas Instrumentos, eu comecei a gravar voz sintetizada, que é o saldo por telefone, sabe? Voz sintetizada. Você aperta, vinha o saldo, o número, quanto você tem na aplicação e tudo mais. E eu passei a perceber um salário infinitamente superior ao que eu ganhava no rádio e na televisão. Aí eu fui transferido para São Paulo. Eu fiquei todos esses anos, final de 80, 90 e 2000, em Alphaville, na BMK. Vizinho do Gugu. Ficava em Alphaville, que na verdade não é São Paulo, é Barueri, né? E fazia aquela volta tremenda, tinha que ir lá na Marginal de Pinheiros, passar e para Castelo Branco e em Barueri. E eu fui vendido, digamos assim, pela Texas, pela voz sintetizada, que me deu uma independência. Mas nunca larguei a grande parada que você tanto participou. Essa grande parada é ininterrupto, desde 7 de setembro de 69 até hoje. Estamos aqui no Manhã Bandeirantes ouvindo o Luiz Antônio Piva. O Piva, a gente ouve a Rádio Bandeirantes e tem a impressão que você é um locutor das antigas. Sim. Por que você continuou sendo locutor das antigas? Pela formação que eu tive, né? Pela exigência que eu tive. E se eu estivesse fazendo novela, não sei se daria certo hoje. Porque eu sou ator das antigas, com a disciplina da teledramaturgia de Walter Foster, Carlos Zara, Tony Ramos, Cleide Diácones, Eva Vilma, atrizes e atores de verdade. Estou sendo antiético. O que eu assisto hoje não tem nada a ver com a minha história de televisão. E muitas vezes vou ser antiético outra vez. E muitas vezes, quando eu ouço aqui e acolá alguma coisa de rádio, não é o meu rádio, a exigência do rádio que eu tinha para exercer a função profissional. Não que nós sejamos melhores dos que estão trabalhando hoje. É uma tecnologia diferente, é um cenário, outra pegada, é uma outra pegada.
Então, como eu fui educado, catequizado com esse tipo de rádio e televisão, não sei fazer outra coisa. Se o Batista me convidar para fazer o esporte, ele vai se assustar. Porque eu adoro o Batista, adoro o Tigrão, adoro o Carlos Henrique, eu amo esses meninos aí. Então o Tigrão fez uma homenagem para mim, minha filha apaixonada pelo Batista, ontem ela chorou com os gols da Ponte, da pele até o osso. O Batista é um negócio sensacional, né? Você delira. A origem! A origem, né? E tenho uma paixão pelo Tigrão e nunca trabalhei assim. O Carlos Henrique trabalhou comigo na Brasil, se eu não me engano. O Leandro me chama a atenção. Que o Carlos Henrique ele fez comigo o Bate Pesado na Brasil. Então, por que eu tenho esse jeito de falar? Não é impostação, não é disciplina. É disciplina. A palavra-chave de uma vida, seja pessoal ou profissional, meu querido Edson. Leandro, eu quero te apresentar Sidney Poitier. Não, estava demorando. Eu abri para Sidney Poitier há uns 50 anos atrás para falar da Taça Rayovac, Campeonato Rayovac. Né? Copa Rayovac. Copa Rayovac. Sidney Poitier. Você não tem ideia a porta da Rádio Brasil como é que ficava, com as mulheres na porta querendo ver Sidney Poitier. Querendo bater, né? Ô Piva, olha, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso bloco, 10 horas e 23 minutos. Bem. Poderia ficar conversando com você até amanhã aqui. Obrigado, bem. Mas eu gostaria, do fundo do meu coração, de fazer primeiro um agradecimento a você, porque se eu estou aqui hoje, eu devo a você. Imagina, você que me abriu as portas, você e Valdemar Amorim, sempre falo disso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Piva, porque você, além de locutor, de apresentador, você também é ouvinte de rádio. Sem dúvida. Né? E o rádio, ele mexe com a gente. O rádio, você fala assim, olha, agora infelizmente está um assunto da moda, e cai avião toda hora. Toda hora. Se cair um avião aqui do lado, você fala, me bota no ar, em 2 minutos você está no ar. A televisão vai demorar um pouco, a internet já me ouviu depois, o jornal vai acontecer só amanhã. Por isso mesmo, a frase minha. É a frase sua. Por isso que eu queria que você deixasse para os ouvintes do Manhã Bandeirantes uma palavra de incentivo, ou o que você quiser falar aqui, o microfone da Bandeirantes é seu. A minha homenagem é ao veículo que matou minha fome, que deu minha vida. Eu não quero me emocionar aqui. A minha homenagem é a esse veículo chamado rádio. Apesar de ter feito teatro, 2 décadas de televisão, nada se compara ao rádio. O rádio noticia o fato na hora do fato, a televisão daqui a algumas horas, o bom jornal no dia seguinte e a boa revista daqui a 15 dias. Nunca ninguém vai derrubar o rádio. Ele foi ameaçado pela televisão, ele é ameaçado pela tecnologia, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Story, viu? Rai que o parta. Pode vir o que quiser. Ninguém substitui o rádio. Você que está ouvindo o Edson agora, com esses meninos da técnica, saibam que o rádio vai viver mais 1000 anos. A Rádio Brasil é de 1950, a Bandeirantes então é antes, é de 30, 40, a PRC9. Ninguém derruba o rádio, porque se pelo amor de Deus cair um avião, o rádio é o primeiro a chegar. Se acontecer algum incidente, algum incêndio, o Eldorado queimou depois de 5 minutos. Eu estava com o Oliveira Andrade dentro do Eldorado, que patrocinava meu programa. Eu fui o primeiro repórter a chegar e entrar no ar. A televisão chegou depois de 3 horas. Entendeu? Então, a mensagem que eu digo, e para os meninos que estão com você, e para você não precisa, que você é um baita profissional de rádio, meu Sidney Poitier. O rádio é a minha vida. Posso voltar a fazer novela, posso voltar a fazer teatro, posso fazer qualquer outro tipo de veículo. Mas o rádio para mim é sagrado. Devo tudo a ele. Então, viva o nosso rádio. E me desculpe se emocionei. Para terminar, Pivo, o Edson Elias está dizendo aqui, bom dia, Xará. Ouvindo a entrevista muito boa que você está fazendo, pergunta ao nosso querido Piva a opinião dele sobre a música, porque a qualidade caiu tanto na opinião dele, porque hoje, para cantar, precisa só... O Edson, que isso, Edson? Precisa só mostrar o bumbum, está dizendo aqui. Piva. É verdade. Então, eu fico nessa situação delicada, porque eu fui num outro programa aqui em Campinas e a pessoa, o apresentador do nível de Edson Souza, de uma outra emissora, perguntou, Piva, o que você acha que está passando hoje nas novelas na televisão? Olha a minha situação. Eu falei, olha, você deveria perguntar para os meus diretores que todos já faleceram. O Talma faleceu, Henrique Martins, Carlos Zara, Edson Braga, Davi Greenberg, todos os diretores de Globo, Tupi, Bandeirantes, infelizmente já faleceram. São eles que estão preparados para dizer o que está no ar se vai para o ar.
No meu tempo não ia para o ar. A música, Edson, da mesma forma, mas cada um tem o seu valor. Porque eu sou de tempo de Nat King Cole, de Frank Sinatra, de Perry Como, na verdade, de Diana Ross e Marvin Gaye, grupo Chicago, Stylistics, Bee Gees. Eu sou dessa época. Eu não aguento ouvir pancadaria, sabe? Eu não aguento ver isso. Mas eu não estou desvalorizando, porque minha neta curte. Então, cada um com o seu momento, cada um absorve aquilo que tem para consumir. Só que a nossa época passou. Então, independente do lugar que eu vou falar um negócio desse, eu fico no ridículo, né? O senhor está ultrapassado, o senhor é velho, o senhor pertence ao passado, esse mundo do senhor não existe mais, não existe mesmo. Mas eu não me arrependo de manter as raízes, entende, Edson? Eu não me arrependo. Eu prefiro sair do estúdio agora dizendo, fiz o que sei fazer. Porque a pior derrota não é a derrota perder para o adversário. A pior derrota é quando você perde para você mesmo. Então, se eu der uma entrevista para você e não for o Piva que eu sempre fui, mesmo que ultrapassado pelo tempo, eu deixei de ser o Piva que você conheceu há muitos anos atrás. 10 horas e 28 minutos, ouvimos aqui Luiz Antônio Piva, uma lenda viva, né? É importante conversar com as lendas. Metade do que ele ganha estava em Nova York. Né? Reconhecer o trabalho. Piva, muito obrigado. Eu que agradeço você, bem. Deus sempre, lhe pague. Sempre que você me convidar, é minha vida isso daqui, rádio e televisão, que tem televisão tudo junto. Eu entraria meio-dia, seria meia-noite. Ficaria o dia inteiro aqui.